Então, o assunto agora é tradução. Todos vendo a tela? Sim, professor. Sim, professor. Ok. Seguindo o nosso fluxo da informação gênica, né, nós já vimos a replicação, vimos a transcrição e agora nós vamos partir para a tradução, que é a síntese de proteínas a partir do RNA mensageiro. É o único RNA que contém informação para síntese proteica. O outro RNA, como eu já comentei, é o RNA não codificador. Então, nós estamos chegando nessa parte aqui no fluxo da informação, que é a síntese do polipeptídeo a partir do RNA mensageiro molde. E comentando algo que eu já coloquei no vídeo anterior, né? Se nós compararmos eucarioto com procarioto, a transcrição no eucarioto acontece no núcleo, e aí esse RNA mensageiro, ou que é o nosso caso aqui, né, vai ser processado e vai ser transferido para o citoplasma, e lá no citoplasma é que vai acontecer o evento da tradução, que é a síntese proteica. Já no procarioto, como não existe a divisão, né, nuclear, o DNA vai ser transcrito e traduzido no mesmo espaço. Por isso é que a gente fala, né, que é possível esperar que uma molécula de RNA mensageiro que esteja sendo transcrita, ela também pode ser simultaneamente traduzida. Aqui, então, só para relembrar, né, o RNA codificador, o mensageiro, que vai dar, então, a origem à proteína. E nós temos, nesse processo de tradução, no evento tradução, a ação combinada de 3 classes de RNA. O RNA mensageiro, que especifica a sequência correta de aminoácidos no produto, que é o peptídeo ou a proteína. O RNA ribosomal, que é componente dos ribossomos, então ele faz parte da maquinaria de produção da proteína. E o RNA de transferência, que leva os aminoácidos corretos até os ribossomos. Esse RNA mensageiro, então, é o codificador, e o ribosomal e o de transferência são os não codificadores. E o que é necessário para tradução? Eu preciso dos aminoácidos, porque eu vou construir proteínas, o código genético, que está no RNA mensageiro, os RNAs de transferência, que vão transferir os aminoácidos, a enzima, que é a aminoacil-tRNA sintetase, os ribossomos, né, que são as estruturas físicas onde vai acontecer a tradução, e os fatores proteicos, que são proteínas especializadas, né, para atuar nesse processo. E nós temos 3 categorias: os fatores de início, que são chamados de IF, fatores de alongamento, que são EF, e fatores de término ou liberação, que são RF. Além disso, esse processo é um processo que demanda energia, então eu preciso de ATP e GTP, que são as moléculas fornecedoras de energia para patrocinar a tradução. Então, começando pelos aminoácidos, né, fazendo um pouquinho de revisão para a turma que assistiu às aulas de aminoácidos, eu tenho esses 20 aminoácidos que vão ser utilizados na construção da proteína de acordo com o código que está no RNA mensageiro. Relembrando, né, como é que eu posso fazer a notação desses aminoácidos, então, eu posso usar a abreviação de 3 letras ou a abreviação de uma letra. O que é mais moderno é usar a abreviação de uma letra, né? Então, o ideal é que vocês tenham essa tabela aqui sempre à mão, para vocês lembrarem, né, a letra, qual aminoácido está relacionado. Porque, por exemplo, o A para alanina é muito fácil, mas já que eu já tenho um Q para glutamina, que não tem muita relação, ou eu tenho um W para triptofano, que também não tem muita relação. Tá? Então, o ideal é sempre ter a tabelinha. Eu mesma tenho uma tabelinha que quando eu preciso, eu olho para saber de qual aminoácido eu estou falando. Existem os aminoácidos novos, então, que não constam daquela tabela anterior.
Esse é o caso da selenocisteína. Ela é um derivado da cisteína, porque a cisteína contém um enxofre. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Está aqui a cisteína. Então, a cisteína tem um enxofre aqui na ponta, um SH aqui na ponta. E no caso da selenocisteína, eu tenho um selênio aqui na ponta. Tá? Então, essa aqui é a diferença entre um aminoácido e outro. Esse aminoácido é bem mais recente, né, em termos de descoberta e de relato desse aminoácido. Aqui está o primeiro caso, né, de descrição da presença desse aminoácido, que foi em 1987. Tá? Então, os autores relataram a presença desse aminoácido nessa bactéria, né, que é a bactéria modelo de laboratório, Escherichia coli. E também indicaram qual era o códon, qual era a sequência de bases do RNA que codificava para a entrada desse aminoácido na proteína. O interessante aqui, é que eu coloquei aqui embaixo, que esse códon, o GA, ele é um códon de parada. Então, isso foge um pouco daquela... como que eu posso dizer, daquela parte clássica de eu admitir que o códon ou GA sempre vai ser um códon de parada. Então, em biologia, a gente tem isso, é a exceção. O termo é esse, a exceção. Nesse caso aqui, que é uma proteína específica, o códon de parada não indica que é uma parada, e sim ele indica que é o local de entrada desse aminoácido específico, que é a selenocisteína. Então, é um caso bem específico, não é um caso geral. A gente costuma usar o código genético, né, usando essa premissa de que esses 3 códons aqui que estão mostrados são os códons de parada, mas a gente sempre tem que estar aberto às surpresas, né? Então, aqui foi uma surpresa e que isso foi relatado na década de 80. Então, o que aconteceu? Existe um comitê de nomenclatura, tá? Que o que indica oficialmente quais são as letras que são usadas para você identificar os aminoácidos. Então, para a selenocisteína, esse comitê indicou que seria usado o SEC, e o símbolo de letra única seria a letra U, porque se nós voltarmos aqui na nossa tabela, nós vamos olhar aqui para os 20 aminoácidos clássicos, nenhum deles usa a letra U. Então, a letra U estava ainda fora dessa ordem aqui, e aí esse comitê atribuiu que para esse aminoácido novo se identificasse esse aminoácido como letra U. E aí tá, agora eu mostro para vocês, né, como que acontece isso. Então, existe um RNA de transferência que tem um anticódon, que tem essa sequência, que reconhece o códon de parada. Então, o que se tinha até essa data é que nenhum RNA de transferência poderia identificar esse códon de parada, mas daí se descobriu que tinha, né? E que esse RNA de transferência estava trazendo com ele uma selenocisteína, tá? Aqui está mostrado, então, quem são as proteínas que têm selenocisteína. Então, por exemplo, a formato desidrogenase de bactéria e a glutationa peroxidase de mamíferos, que essas proteínas, elas são chamadas de forma geral de óxido-redutases. Então, já fica um alerta, né? Quem for estudar óxido-redutase, fique atento, porque pode ter novidade ali na sequência do RNA mensageiro e também, né, na proteína que é traduzida. Aqui está mostrado, então, o que acontece em bactérias, e a gente vai usar aquele conceito de operon, que nós vimos, né, na parte da transcrição. Eu tenho uma sequência regulatória única, né, onde contém o promotor, e tenho 3 genes em sequência que estão conectados, né, o céu A, o céu B e o céu C, que formam, então, o operon para a produção da selenocisteína, para a produção desse aminoácido.
Então, o que que é o operon? É uma sequência regulatória, né, que no caso aqui é a região promotora, que vai coordenar a transcrição de 2 ou mais genes. Esse único promotor coordena a transcrição do céu A, do céu B e do céu C. Essas regiões que estão intercaladas, nós chamamos de regiões intergênicas. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter a produção, né, desse operon aqui. O que que ele vai produzir? Ele vai produzir 3 proteínas diferentes na parte da tradução. Uma proteína que converte serina em hidroxoalanina, ou um fator de alongamento, e uma proteína que codifica um RNA mensageiro, um RNA de transferência, melhor, específico para selenocisteína. Tá? Além disso, eu tenho um elemento C-cis, que é uma sequência de inserção de selenocisteína. Tá? Essa é a parte bioquímica da coisa, né? Então, vamos ver como é que isso funciona. Tá? Aqui eu tenho o RNA de transferência, tá? E esse RNA de transferência tem um anticódon que reconhece um códon de parada, que está aqui no RNA mensageiro. Tá? O que que esse RNA de transferência está trazendo? Ele está trazendo com ele um aminoácido serina, e esse aminoácido serina vai ser modificado para ser agora uma selenocisteína. Então, vejam que aqui eu tenho ser quer dizer serina. E aí, agora aqui embaixo eu tenho sec quer dizer selenocisteína. Tá? Então, agora esse aminoácido, esse RNA de transferência está trazendo uma selenocisteína. E ele vai parear aqui no RNA mensageiro com uma sequência que classicamente seria uma sequência de parada, mas que agora vai ter alguém pareando aqui nessa sequência. Além disso, existe esse elemento CLB, que é uma estrutura de proteína também, que se encaixa aqui. Vejam quem que está aqui do lado. Aqui do lado tem um grampo. O que que o grampo faz lá no processo, né, de tradução? O grampo interrompe a tradução. Então, vejam aqui que existe um monte de N aqui, que quer dizer que são bases variáveis, mas existem as bases que forçam a formação do grampo. Ó. Tem o GC, GC, lembrando que G e C faz 3 ligações de hidrogênio, então isso estabiliza o grampo. Aqui em cima eu tenho GC e GC de novo, então tenho mais 3 ligações de hidrogênio. Tem um A e um U, que são 2 ligações de hidrogênio. Aqui tem N e N, que também está fazendo ligação de hidrogênio, então pode ser tanto A com U, como G com C. Tá? Então, isso quer dizer que esse grampo é um grampo relativamente estável. E o que que acontece? Se esse grampo está simplesmente aqui, ele vai impedir o processo da leitura, né? A partir do momento em que esse RNA de transferência traz esse aminoácido para essa posição, e essa posição está perto do grampo, esse elemento aqui, CLB, é o elemento que vai minimizar o efeito do grampo. Então, eu tenho um contragrampo, eu posso dizer, porque o grampo, a formação do grampo é sempre para parar o processo. Mas como esse elemento CLB está presente aí, ele minimiza esse efeito negativo do grampo e permite que o aminoácido selenocisteína seja adicionado na sequência. Então, aqui, né, é um evento bioquímico bem complexo, mas que a natureza, né, achou um jeito de ir contra o efeito do grampo. Aqui eu tenho mais um artigo, né, que foi publicado já na década de 2000, também que está falando da selenocisteína, então quem tiver interesse, né, de olhar esses artigos já pode procurar. E aqui eu mostro uma enzima, que é formato desidrogenase, que aqui dá para perceber, eu tenho a coli, a sequência de coli de proteína, então essas letras aqui representam os aminoácidos, e aqui um outro
uma outra bactéria, que é o Mycoplasma, tá? E eu estou alinhando as duas sequências, e o que a gente percebe ó, aqui nessa posição, né, que tem muito aminoácido parecido, tá? Então isso quer dizer que é bem conservado, porque tem vários aminoácidos que são os mesmos na mesma posição, só que quando eu vou seguindo aqui para essa região, eu vou chegar nesse quadradinho aqui e vou perceber que no caso, né, de Mycoplasma, eu tenho um aminoácido e no caso aqui de Escherichia coli eu tenho outro aminoácido. Então tem uma diferença aqui importante, tá? Nesse caso, os autores usaram a letra Z para caracterizar a selenocisteína. Mas depois, né, com a nomenclatura oficial, ela acabou assumindo a letra U. Então, é uma cisteína que está aqui embaixo, com a letra C, no caso do Mycoplasma, e no caso aqui da coli, é uma selenocisteína que está posicionada nessa região. Então, é uma diferença aqui, né, entre as duas proteínas que foi identificada por esses autores. O outro aminoácido que também pode estar presente em proteínas é a pirrolizina. A pirrolizina foi descoberta em 2002, tá? E ela foi descoberta nessa categoria de organismos que são as arqueias metanogênicas. Então, lembrem, né, que existem o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. Tá? Então, essa pirrolizina, ela aparece com frequência, né, no domínio arqueia. Então, alguém, se for estudar as arqueias, presta atenção nisso. E também, novamente, um códon de parada é o códon que é utilizado para introduzir esse aminoácido. Existe também um operon, que se chama PIL, tá? E que contém 5 genes, coordenados pelo mesmo promotor, que daí vai produzir as proteínas necessárias para encaixar corretamente a pirrolizina lá na posição em que ela deve estar na proteína que vai ser o produto final. Então, aqui está o artigo, né, que foi publicado relacionado à pirrolizina na Science em 2002. E aqui daí um outro artigo já em 2011, que mostra todo o mecanismo de síntese, né, e introdução da pirrolizina na proteína. Então, quem tiver interesse pode olhar, eu trouxe aqui a parte bioquímica, né, mas eu não vou entrar em muito detalhe em relação a isso, só para vocês perceberem que existem proteínas envolvidas, né, e que por isso eu vou ter genes para essas proteínas, tá? Então, isso é importante, né, da gente perceber. E agora nós vamos falar do outro item, né, que é necessário para a tradução, que é o RNA mensageiro. Tá? Voltando para aquela situação que eu já comentei, né? Eu tenho um DNA cromossomal, no DNA cromossomal, uma fita vai ser a fita que nós chamamos de codificadora ou não molde, e vou ter a fita molde. A partir da fita molde, que está no sentido 3 linhas, 5 linhas, eu vou produzir o transcrito, que daí vai estar no sentido 5 linhas, 3 linhas, e é esse transcrito, então, que é o RNA mensageiro, que vai dar, vai codificar, né, os aminoácidos que estão lá na proteína. Então, em eucariotos, eu posso ter mais de um polipeptídeo, né, para codificar uma proteína, porque eu tenho também aquelas proteínas que são compostas, né, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. E aqui só reforçando, eu vou ter um RNA mensageiro, e a partir desse RNA mensageiro eu vou ter a sequência de proteína, de aminoácidos na proteína, sendo que 3 bases, né, do RNA mensageiro vão codificar um dado aminoácido. E é o que eu estou mostrando aqui em vermelho, né? Eu tenho um DNA, que é um DNA 5 linha, 3 linha, que pode ser entendido também como um RNA mensageiro, é só eu trocar os T's pelos U's,
que daí eu vou ter a sequência de RNA mensageiro, e cada 3 bases é uma trinca, né? Um códon para codificar um dado aminoácido. Então, cada 3 bases mostradas em vermelho codifica um aminoácido que está mostrado em azul. Até eu chegar aqui no códon de parada, tá? E também nessa região aqui em preto, que é a região não codificadora, que é aquela 3' UTR, né? Não codificadora. Então, aqui eu tenho uma região 5' UTR, não codificadora, e em preto aqui embaixo, uma região 3' UTR, não codificadora. Agora nós vamos falar do código genético, né, que são essas sequências de bases que codificam os aminoácidos, e ele tem algumas características para serem destacadas, que é o fato, por exemplo, dele ser degenerado. E o que significa isso? Significa que um único aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. Tá? Então, eu tenho 64 sequências de 3 bases que são possíveis, né? Com aquelas 4 bases que nós conhecemos, adenina, timina, adenina, uracila, citosina e guanina, tá? Só que, pelo código genético, nós temos 61 códons codificadores de aminoácidos e 3 códons de término de tradução. Faltou um R aqui na palavra. Então, aqui está o código genético, tá? Mostrado como RNA, tá? Porque eu estou mostrando uracilas aqui, então isso quer dizer que eu tenho RNA, tá? E o formato, né, que a gente apresenta o códon é a primeira letra, que está mostrada aqui na vertical, desse códon, e a segunda letra, daí que está mostrada aqui na horizontal. E a terceira letra, daí é a letra que pode ser variável. Então, eu tenho essas 64 combinações dessas 3 letras, né, porque eu estou usando 4 para fazer as combinações. E o que dá para perceber é aqui o que é o código degenerado, porque eu tenho fenilalanina sendo codificada por 2 códons. Tá? Ou, por exemplo, leucina sendo codificada por 6 códons. Então, eu tenho 6 possibilidades de códons que indicam que a leucina vai estar naquela posição. Já no caso da metionina, eu tenho um códon único, que é o AUG. Tá? No caso do triptofano, eu também tenho um códon único, então são os 2 aminoácidos que têm códons únicos. E aqui também estão mostrados, destacados em cor de rosa, os códons de parada, quer dizer que no nosso entender universal, né, seriam os códons que não indicam entrada de aminoácido na proteína, e sim que haverá parada da síntese proteica a partir daquela posição. Então, aqui eu trago, né, novamente, essa questão do código genético ser degenerado, porque eu tenho as famílias de códons, então, para a alanina são 4 possibilidades, para a arginina são 6, aspartato são 2, asparagina também, glicina são 4, isoleucina são 3, valina 4, triptofano, como eu falei, é 1, a metionina também é 1, e os stop códons aqui são 3 stop códons. Tá? E aqui eu já coloco uma observação em relação aos 2 primeiros aminoácidos, que eles são os determinantes para informar qual é o códon que está entrando, né, na posição da proteína, mas eu já vou seguir aqui. Antes de entrar nesse assunto, eu quero entrar num outro assunto que eu acho bem interessante, que é a preferência de códons. À medida que se foi estudando o código genético, né, e que foram sendo determinadas as sequências de várias proteínas, né, milhares de proteínas foram sendo determinadas, essas proteínas foram sendo alinhadas. Então, por exemplo, eu tenho a proteína X de diferentes organismos, eu pego a sequência de aminoácido dessas proteínas X e alinho essas sequências.
E aí, o que começou a se observar? Que os códons indicadores para essa posição de aminoácido, eles variavam para o mesmo aminoácido, e nesse caso dos códons que tem mais, né? Um aminoácido que tenha mais códons, melhor. Então, o caso da isoleucina, por exemplo. A isoleucina tem 3 códons para ela. E aqui eu estou comparando duas proteínas. A proteína que nós trabalhamos no laboratório, que é o Herbasperilum ceropédice, e a Escherichia coli, que é uma proteína modelo de laboratório. Então, esse códon ATT, ele está mais ou menos semelhante à proporção entre os dois organismos, 25 e 37, não é muito distante. O segundo códon ATC já é 69 para 62, aqui está até mais próximo. Em compensação, o terceiro códon, um está com 6% e o outro está com 1%. Então, vejam, dentro do mesmo organismo, existe uma preferência de códons. E quando a gente compara dois organismos, também a gente observa essa variação que nós chamamos de preferência de códons. Aqui no caso, por exemplo, da fenilalanina, nós estamos comparando dois códons aqui, o TTT e o TTC, e vemos que para a Herbasperilum ceropédice predomina esse TTC, com 83%, enquanto que para a Escherichia coli a coisa está mais ou menos na média, porque está 44% para o TTT, enquanto 56% para o TTC. Então, são organismos que têm particularidades, né, biológicas, e a gente percebe que essa particularidade já está até lá no genoma da bactéria. Aqui, por exemplo, se eu olhar prolina, esse CCC de prolina, ele aparece 36% no Herbasperilum, enquanto 6% em Escherichia coli. Tá? Então, a coli tem uma preferência mais pelo códon CCG para prolina do que para o códon CCC para prolina. Tá? Então, essa é uma área de estudo também da bioinformática, preferência de códons. Eu até vou dar uns artigos aí, vou colocar lá no arquivo de vocês, alguns artigos relacionados com isso. Vocês podem pegar diferentes organismos, alinhar genomas, fazer traduções para vocês perceberem a frequência dos códons, né? Ou preparar ferramentas de bioinformática que determinem a frequência de uso dos códons nos organismos. A outra característica do código genético é o fato de que as sequências de códons não se sobrepõem. Então, aqui, na parte superior da figura, eu mostro um código não sobreposto. O que significa isso? Um códon formado por 3 bases é independente do segundo códon, que é independente do terceiro códon. Então, eu tenho o códon número 1, seguido do número 2, do número 3 e assim por diante. Aqui na parte inferior da figura, eu já tenho uma ideia de sobreposição, tá? Partindo do princípio que nesse caso, que está marcado como número 1, é mais ou menos o que está marcado ali em cima também, né? O códon de 3 bases independentes, seguido de outras 3 bases e assim por diante. Já no caso número 2, eu estou começando a partir dessa base U. E aí, contando 3 bases, o que significa que eu vou invadir esse códon seguinte. E aqui eu teria o AC. E se eu for contar o próximo códon, eu já invadiria aqui o G, o A e o G aqui do terceiro códon ali não sobreposto. Se eu pegar a terceira base para começar a minha leitura de códon, eu vou invadir ainda mais os códons da frente. Então, eu vou pegar o A, vou pegar o C e vou pegar o G do próximo códon. Tá? Daí, eu vou pegar o A desse segundo códon e invadir o que seria o terceiro códon, né? Usando A, G e U. Quer dizer, eu vou ter sequências que são sequências completamente diferentes dessa sequência original. Em bioinformática, nós usamos o termo fase de leitura. Então, quando a ferramenta vai ler o genoma,
A gente não tem noção de qual é a primeira base aqui, se ela é realmente a primeira base do primeiro códon, ou se a segunda base é a primeira base, ou se a terceira base é a primeira base. Então, o que a ferramenta de bioinformática faz é testar todas as fases de leitura, para ver qual é realmente a leitura correta. Porque, eventualmente, se a gente dissesse, não, leia sempre a partir da primeira base que eu estou te fornecendo, ela criaria essa sequência de códons, e essa sequência de códons seria aceita como biologicamente real. Para a gente não cair, né, nessa armadilha, a gente faz a leitura de uma fase, considerando a primeira base, faz a leitura de segunda fase, considerando aqui a segunda base da minha sequência, e faz a leitura em terceira fase, considerando a terceira base da sequência. E daí a gente analisa qual é a sequência real. E isso é possível fazer para as duas cadeias de DNA. Então, na verdade, eu posso ter 6 fases, né? 3 fases para uma cadeia e 3 fases para outra cadeia. Existe já programas de computador que são antigos até, que fazem muito bem essa leitura de fases. E é um termo que na bioinformática a gente usa muito. Outra característica, não existem intervalos entre os códons. Tá? Então, não existe o que a gente chama, por exemplo, de ponto ou de vírgula. Tá? É uma sequência que é lida assim, sem parada. Então, por exemplo, começando aqui da fase de leitura número 1, tá? Que é a primeira base que eu estou considerando aqui, eu tenho AUG, depois eu tenho CGA, depois eu tenho CGU e assim vai por diante. Tá? E com isso, na tradução, o que eu vou ter? Eu vou ter metionina para o primeiro códon, arginina para o segundo, alanina para o terceiro, fenilalanina para o quarto, e vai indo, vai indo, vai indo, até que eu chegue num códon de parada que interrompe a sequência da proteína. Se eventualmente houver a retirada, a perda de uma base, aqui dessa sequência que está aqui em cima, o que vai acontecer é que vai poder haver, vai ocasionar a mudança da tradução, vai alterar o resultado da tradução, porque a leitura continua sendo feita 3 em 3. Mesmo, né, que essa base aqui, como esse caso que foi perdido, aqui uma base, né, essa base G foi perdida, então o que aconteceu? A U G é o primeiro códon, CGA é o segundo, que é a arginina. Agora perdeu a base G, começou a ler aqui no CCU e vai embora, contando 3 códons. Então, CCU é uma leucina. Vejam que aqui era uma alanina, agora virou uma leucina. Depois, uma fenilalanina foi trocada por uma leucina de novo. Serina foi trocada por valina. Serina foi trocada por prolina. Tirosina por treonina. Glutamato por arginina. E apareceu um códon de parada. Então, o que aconteceu? Truncou a proteína, porque houve perda de uma base. Tá? Nesse caso aqui de baixo, que seria um código com vírgula, como é que seria isso, né? Eu tenho de novo a mesma sequência, o que está lá na parte superior, tá? E eventualmente, se eu tivesse um espaçamento aqui que não teria base nenhuma, né? Eu continuaria aqui com a metionina com a arginina, mas se ele tivesse uma vírgula, o que aconteceria por mudança aqui, né, de leitura, eu teria um vácuo aqui, a perda da alanina, tá? E depois continuaria com a fenilalanina e assim por diante. Quer dizer, não haveria a mudança da fase de leitura, se eventualmente tivesse uma vírgula, né? Mas essa vírgula, em termos biológicos, o que ela seria? Na verdade, que estrutura que seria essa, né? Então, é bem imaginário, né, a existência dessa vírgula. E a gente sabe que isso, na verdade, não acontece.
Então, aqui está mostrado novamente aquilo que eu acabei de falar, né? Existe, posso considerar a possibilidade de uma fase de leitura, que eu estou considerando a partir da primeira base, ou a segunda fase de leitura, que daí eu estou usando a segunda base para montar o meu códon, e a terceira fase, que eu estou usando a terceira base aqui da minha sequência para montar o meu primeiro códon. Vejam, na natureza, o que acontece? A natureza não se perde em relação a isso. A natureza identifica, né, o aparato lá de síntese de proteína, ele está preparado para identificar qual é a primeira base, que é a fase de leitura biológica. No nosso caso, como nós apenas temos uma sequência de bases, nós temos que prever a possibilidade de ter a leitura iniciando da primeira, ou da segunda, ou da terceira base. Tá? Só que na natureza isso não acontece, já existe a fase correta e ela é entendida, né, biologicamente falando, já como a fase que deve ser a fase de código. Então, se eu partir da primeira leitura, eu teria uma fenilalanina, se eu partir da segunda fase de leitura, eu teria uma serina, se eu partir da terceira fase de leitura, eu teria uma leucina. Aqui são situações, então, que podem alterar a continuidade do código genético, quer dizer, daí provocar mudança de fase, que é o fato de ter uma inserção de base, por exemplo, uma nova base está sendo introduzida aqui, então o código genético está sendo mudado a partir daqui, ou uma deleção, que daí é a perda de uma base no processo, e que daí também está modificando o código, ou então uma compensação, porque em um dado momento eu tenho uma inserção, mas no momento seguinte eu tenho uma deleção, então pode haver uma correção da fase de leitura. Em que momento que pode acontecer essas situações? No processo de transcrição, porque eu estou vendo RNA mensageiro aqui. Então, no momento em que o RNA está sendo transcrito, eventualmente pode haver um erro de leitura na produção desse transcrito, e aí haver a inserção, ou haver deleção, ou haver as duas coisas junto. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: o RNA mensageiro é uma molécula temporária. Ele não é uma molécula que é propagada para as células filhas. Então, se tiver um erro nesse RNA mensageiro, esse erro vai ficar restrito àquela molécula. E se ele produzir uma proteína errada, por exemplo, uma proteína que não tenha função, foi perda de energia para a célula, mas não vai ter outro problema. O problema seria se essas inserções ou deleções acontecessem lá no DNA, que daí é o código genético que se propaga para as gerações futuras. Aqui no RNA mensageiro, e é uma pergunta, né, que foi feita anteriormente, quantas moléculas de RNA mensageiro são produzidas? São produzidas muitas moléculas. Qual o tempo de vida? Vai depender do tipo de RNA mensageiro que está sendo produzido, mas eles não se propagam nas gerações. Então, se tiver um erro no RNA mensageiro, ele vai ser minimizado pela síntese de uma nova molécula de RNA mensageiro que esteja correta. Aqui também são exemplos, né, que vocês podem depois olhar com mais calma, né, uma inserção de base que muda a sequência de aminoácidos, uma deleção que também altera, uma inserção mais uma deleção, que depois altera um pedaço e daí volta, ou uma tripla inserção aqui, colocou um aminoácido completamente novo aqui na sequência, que não existia na sequência original, tá? Então, são situações que são possíveis de acontecer. Aqui eu tenho um processo de edição, agora isso existe realmente, e é uma coisa bem interessante da gente comentar, que eu tenho um gene nos organismos, nos mamíferos, né, que se chama ApoB100, e esse gene, ele codifica duas proteínas.
Então, vejam aqui que como a gente costuma, às vezes, minimizar os conceitos, porque a gente costuma dizer, um gene, uma proteína única, um produto único. E aqui eu já tenho uma situação diferente, que um gene pode codificar para duas proteínas. Que proteínas são essas? A ApoB100 e a ApoB48. E qual que é a diferença aqui entre elas? Tá? Aqui, então, marcado em cinza, eu tenho o código genético, tá? Lá no fígado humano, tá? Está o código genético. Lá no intestino humano também está o código genético. Só que quando a gente vai alinhar esses genes, que é esse gene único aqui, a ApoB100, o que que acontece? Lá no fígado, existe nessa posição, que é a posição 2152, vai ser 2153, 54 e 55, existe esse códon, que é o códon que codifica para a glutamina nessa posição. E ali por diante, daí continua e segue a proteína. Então, essa proteína vai ser uma proteína mais longa. Tá? Lá no intestino, esse gene apresenta uma mudança nessa posição. Porque aqui, em vez dele apresentar um códon codificando para uma glutamina, ele codifica um códon de parada. Então, o que está acontecendo aqui nesse tecido? A citosina foi mudada aqui para uracila, nessa posição. Então, a proteína vai sendo sintetizada, né, a partir desse RNA mensageiro aqui. E quando chega aqui nessa posição, para a tradução. Com isso, essa proteína de intestino é mais curta que a proteína lá do fígado. Por isso que ela é chamada de ApoB48. Desculpem. E lá no fígado ela é chamada de ApoB100. Porque o tamanho da proteína do fígado é maior que o tamanho da proteína do intestino. Só que o gene que codifica as duas proteínas é chamado de ApoB100, que se descobriu mais tarde daí que se tinha essa diferença. Aqui esse códon aqui para glutamina foi convertido num stop códon. Mais uma característica do código genético é o fato do código genético ser considerado universal. Tá? Isso vem lá de longa data, que se fala que o código genético é universal. Só que, claro, que com o avanço dos estudos, né, e a quantidade de informação que foi sendo acumulada, né, durante os últimos anos, se descobriu que existem exceções no código genético. Tá? E existe uma linha de pesquisa que se chama filogenia, que mostra bem essa questão. Então, eu trago aqui, por exemplo, o caso das mitocôndrias. Quando a gente fala de código genético universal, a gente está considerando aquele código genético que é do DNA cromossomal, que está lá, por exemplo, no núcleo da célula eucariótica ou no nucleoide das células procarióticas. Mas daí, quando a gente olha o DNA mitocondrial, a gente vê variações do código genético. Então, por exemplo, o códon UGA no cromossomo, ele é um código de término. E em mitocôndrias, tá, ele pode ter outras possibilidades, que é o caso de introduzir triptofano. Então, por exemplo, em mitocôndria de vertebrado, de mosca, mitocôndria de leveduras, ou de fungos, ou de parasitas. Aqui, ele inclui um triptofano. No caso do cromossomal AUA, é uma isoleucina. Em outras mitocôndrias, ele é uma metiolina. E em algumas, como fungo, Trypanosoma plantas superiores, né, ou Chlamydomonas aqui, ele continua sendo isoleucina. No caso de AGA, AGG, eu tenho a possibilidade, né, de entrar com arginina, né, para esses dois códons,
Mas em alguns vertebrados, de mitocôndria, né, de vertebrados, eu tenho um códon de parada, ou em drosófila, por exemplo, eu tenho serina. Então, quando vocês forem fazer análise de códons a partir de genomas, vocês observem qual é o material que vocês têm. E principalmente se vocês têm material cruzado, como o caso, às vezes, de que material de DNA mitocondrial mistura com DNA nuclear. Tá? Então, é bastante interessante que a gente sempre separe essas informações. Eu estou trabalhando com DNA que é DNA cromossomal, eu estou trabalhando com DNA que é DNA mitocondrial, ou DNA de cloroplasto, por exemplo. Porque eu posso ter essas variações aí e às vezes eu posso cair em alguns erros, né? Ou incorrer em alguns erros. Uma outra característica do código genético é o sentido de síntese da proteína, que é um sentido linear. O RNA mensageiro vai ser lido no sentido 5' 3', e o peptídeo vai crescer no sentido amino terminal para carboxi terminal. Então, depois eu vou mostrar, né, isso aí, como que funciona. Mas, por exemplo, se eu estou olhando esse RNA mensageiro que está aqui nessa figura, eu já vou entender que aqui na extremidade da esquerda, eu estou com a extremidade 5'. E na extremidade da direita, eu estou com a extremidade 3', mesmo que isso não esteja marcado na figura. Tá? Mas isso já é indicativo, a gente já sabe que isso é assim, porque o RNA é lido do sentido 5' para o sentido 3'. Tá? Falando agora um pouquinho de RNA de transferência, tá? Nós vamos ver algumas características que são interessantes. Essa molécula, ela tem duas regiões que a gente vai destacar, que é a região do anticódon, tá? E a região de ligação do aminoácido que ela está transferindo, ou que ela está transportando, tá? Que a gente chama de sítio de ligação do aminoácido. E aqui embaixo nós temos o anticódon, que vai ser complementar ao códon e antiparalelo. Isso é muito importante vocês olharem. Continua sendo uma complementaridade de bases antiparalela. Então, aqui é um tipo de representação, né, bidimensional e tridimensional desse RNA de transferência. Aqui embaixo está o anticódon, aqui em cima está o ponto de ligação do aminoácido. Vejam que eu identifico novamente a extremidade 5' e a extremidade 3'. Então, se aqui é a extremidade 5', eu vou seguindo essa sequência de bases, e aqui embaixo eu vou ter um anticódon aqui com essa primeira base vermelhinha 5', a terceira base aqui como 3', né, porque eu estou indo no sentido da extremidade 3', aonde liga o aminoácido. Tá? Eu comentei isso anteriormente, né, quando nós trabalhamos com estrutura de ácidos nucleicos, que essa representação é uma representação mais simples, bidimensional, mas que, na verdade, a estrutura do RNA de transferência é uma estrutura em L invertido. O anticódon está aqui embaixo e o ponto de ligação do aminoácido está aqui em cima, né, marcado como 3'. E aqui, eu quero agora chamar atenção de novo para essa parte aqui, que é o anticódon, tá? Que nós vamos discutir essas três bases que estão aqui, que vão ser complementares ao códon. E essa base aqui na extremidade 5', é a base que nós chamamos de posição de base variável ou wobble. Então, esse termo aqui é um termo que vocês vão encontrar, tá? O wobble que é flutuante, né? Que é variável. Sendo que essas duas bases aqui, que não são variáveis, são as mais importantes. Vejam que eu até comentei isso ali um pouquinho atrás, que eu falei duas bases são as bases importantes, e a terceira base já é uma base mais flexível, que é a tal da base wobble.
E olhem que eu estou sempre representando esse anticódon no sentido 5 linha, 3 linha, da esquerda para a direita, que é o padrão que a gente usa para representar. Mas quando a gente vai fazer a complementaridade de bases do códon com o anticódon, a gente tem que lembrar que lá na célula, esse pareamento de bases é antiparalelo. Então, a gente tem que virar o DNA de transferência. Nós vamos manter, né, aqui a linha do RNA mensageiro, tá? E aqui o RNA de transferência vai estar invertido. Vocês vejam aqui na figura anterior, né, que a extremidade 3' aqui está para a direita, e agora a extremidade 3' aqui está para a esquerda, porque ele foi invertido. Invertido para quê? Para mostrar que existe complementaridade de bases antiparalelo. Que na real é isso que acontece. É uma complementaridade de bases antiparalela. Tá? Então, eu conto o códon 5 linha, 3 linha, 1, 2, 3, e eu conto o anticódon 3 linha, 5 linha, 3, 2, 1. Tá? É o mesmo que está mostrado aqui embaixo. O códon 5 linha, 3 linha, no sentido esquerda-direita, e o anticódon 3 linha, 5 linha, no sentido esquerda-direita. Então, base 1 do códon pareia com base 3 do anticódon. Base 2 pareia com base 2 e base 3 do códon pareia com base 1 do anticódon. Tá? E aonde que está a base wobble agora? A base wobble está aqui, ó, no anticódon 1. Então, essa aqui que é a base wobble. Que se a gente voltar aqui, ó, é ela que está aqui no 5 linha. E o 5' está aqui no anticódon, essa que é a base wobble. E observem que nessa figura, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho um I. Tá? O que, que é um I? Não era para ter um U, não era para ter um G, não era para ter né, um C aqui, não. Com um A, eu esperaria um U. Mas essa base é chamada de base variável. Aqui eu também, nesse segundo exemplo, eu tenho um U, tá? E em 5' aqui eu tenho um I. No terceiro exemplo, eu tenho um C, e aqui eu tenho um I. Que base que é essa? Tá? Aqui. É a inosina. Deixa eu ver. Ela se chama inosina, que é uma base modificada. Naquelas bases modificadas que a gente viu lá no RNA, né? E o RNA de transferência tem várias bases modificadas. Então, aqui nessa posição, é possível que você encontre essa base modificada. Você pode encontrar U? Claro que pode. Pode encontrar A? Pode. Você pode encontrar G? Pode. Mas, normalmente, é que você encontra uma base modificada nessa posição, que é dita posição variável ou posição wobble. Aqui eu tenho vários casos, ó. Então, um pareamento que seria um pareamento normal, um A com U. Agora, um pareamento variável, que é um G com U. Outro pareamento variável, um U com G. E o terceiro pareamento variável, o pareamento normal, melhor, é um C com G. Então, os extremos aqui são as variáveis. E, desculpem, os normais. E aqui, na parte interna, os variáveis. Por isso é que a gente assume que os primeiros aminoácidos é que são os determinantes. Não é primeiro aminoácido, é a primeira base, que tem um erro aqui, desculpem. As primeiras bases que são as bases determinantes, porque na terceira base eu posso ter a base variável. Aqui também um outro exemplo, tá? Que eu tenho aqui o RNA mensageiro. Daí aqui eu tenho um anticódon, vejam que tá, né, 5', 3', e aqui tá 3', 5', porque tá antiparalelo, e a base wobble tá na posição que é a terceira base do anticódon, que é a primeira, desculpem, a primeira base, porque ela é 5'. Aqui quem pode parear com quem na terceira base, então a inosina pode parear com A, com C ou com U.
A guanina com C e com U, a gente já viu essa guanina pareando com C e com U, né, no outro momento. A uracila também vai parear com A, que é o normal, ou com G. A adenina pareia sempre com U e o G sempre pareia, ou seja, pareando com G. Agora nós vamos olhar aqui a extremidade 3' do braço do aminoácido. O que acontece aqui, né? Quais são as características aqui em cima. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui nessa extremidade um nucleotídeo, que aqui está o fosfato, 5', aqui está o carbono, né? O carbono 5 da ribose, que é o carbono 5', o carbono 4, o carbono 3', e aqui no carbono 3' eu tenho aquela hidroxila. Então, aqui nessa pontinha, eu tenho uma hidroxila OH aqui, tá? 3' OH. E é nessa hidroxila que vai ligar o aminoácido. Então, eu vou ter uma ligação entre a ribose do ribonucleotídeo da ponta com o aminoácido que vai ser transferido por esse RNA. Vejam que o resto do RNA de transferência está aqui embaixo, né? Mostrado em verdinho. E aqui eu mostro uma coisa bem interessante para vocês verem que realmente a estrutura tridimensional do RNA de transferência não é aquele trevo, porque aquele trevo é bidimensional, tá? Ele é o L invertido, porque essa massa em cinza que vocês estão vendo aqui é a representação de uma proteína, e essa proteína reconhece esse RNA de transferência que está mostrado em verde, e dá para perceber que ele tem essa forma de L invertido, sendo que existe um contato entre aqui o anticódon do RNA de transferência com a proteína, e também um contato da extremidade 3' OH do RNA de transferência com a proteína, aqui também. E aqui precisa de ATP, porque ATP é energia, né, para patrocinar a ligação entre o aminoácido e essa extremidade 3' OH. Então, isso aqui justifica bem que realmente esse RNA de transferência tem essa estrutura tridimensional, tá? E essa enzima, né, essa proteína que reconhece esse RNA é chamada de tRNA aminoácido sintetase. Aí o que vai acontecer? O aminoácido, que é essa estrutura que está mostrada aqui à esquerda, vai entrar ali naquela estrutura que eu mostrei anteriormente e vai ligar lá no RNA de transferência na extremidade 3' OH. Então, o aminoácido vai entrar aqui e vai ligar nessa ponta aqui que eu estou apontando com o laser, tá? Nesse espaço físico, né, que está envolvendo tanto a proteína quanto o RNA de transferência. Uma coisa bem interessante que essa enzima tem de característica é o fato de que ela tem propriedade de edição. O que significa isso? Ela encaixa no RNA de transferência, ela reconhece a sequência de anticódons que está aqui embaixo e, consequentemente, ela coloca um aminoácido aqui, liga um aminoácido nesse tRNA, nessa extremidade 3'. Se eventualmente esse aminoácido for incorreto, a enzima pode perceber que ela fez alguma coisa errada. Como que ela faz isso? Ela transfere essa ponta aqui do tRNA que contém o aminoácido para esse sítio que está aqui em cima, que é chamado de sítio de edição. Então, ela vem aqui, puxa, né, essa pontinha aqui para cá, e aqui ela percebe, né, que não está correto, aí ela retira esse aminoácido daqui, para que não seja colocado um aminoácido errado na proteína que esteja sendo sintetizada. Tá?
Aí todo o sistema, né, é abortado, começa tudo de novo, daí entra o tRNA aqui de novo, coloca o aminoácido correto, e aí então é que vai para outra etapa do processo de tradução. Eu vou parar aqui e amanhã a gente vai continuar.